Boa noite, pessoal. Vamos continuando aí as nossas questões, beleza? Do Enem. Vamos lá para essa questão aqui. Sempre esse lápis me atrapalha, beleza? Eu acho que eu coloquei aqui, porque eu acho que é a 94 da prova cinza, eu acho, né? Mas veja aí as outras provas. Então, vamos lá fazer essa questão rapidinho. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem em diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vem de um objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Olha só, pessoal, vamos fazer uma explicação dessa questão. O que é que essa questão está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, quando ele fala que atravessas, ó, com os feixes luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalhar. Eu vou marcar essa parte aqui, ó, vamos compreender essa questão, né? O feixe de luz passa um ao outro sem se atrapalhar. O que significa isso? Significa que um feixe de luz está em um sentido, está passando aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte: um feixe de luz está passando em um sentido, aqui, ó, tá? E outros feixes luminosos, eles vão passar em outro sentido aqui, ó. Opa, que aí ficou ruim, né? Deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Pegar. E outro feixe de luz, ele vai passar de forma perpendicular, tá? Perpendicular, assim, ó. Vou colocando, pode ser perpendicular ou não, tá? Aqui, ó. Pronto. O que é que eu tô dizendo isso? O que é que eu tô explicando aqui? Tô explicando o seguinte, justamente isso aqui, ó. Se os feixes luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalhar. Então eu tenho um feixe de luz aqui na horizontal, tá certo? E outro aqui na vertical. Então eles estão passando um pelo outro sem se atrapalhar. Pronto, essa é a primeira parte da questão. E a segunda parte da questão tá dizendo isso aqui, ó. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, e isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria. Olha a outra coisa que ele está dizendo aqui, ó, que ocorre o que? Transporte de matéria, tá certo? Então, ó, se ocorre esse transporte de matéria, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esses raios luminosos estão transportando matéria, estão transportando átomos, né? Estão transportando matéria, tá certo? Se está transportando matéria, está transportando átomo, tá certo? Átomos. E qual é a teoria que diz que ocorre que a luz vai transportar matéria? Qual que é a teoria, né? A teoria, tá certo? Ó, eu vou colocar aqui, ó, teoria, ó, nesse lado de cá, pessoal. Teoria, tá certo? De transporte, ó, transporte, tá certo? Transporte de matéria. Teoria de transporte de matéria. Que teoria é? É a teoria cos, tá? Deixa eu escrever aqui rapidinho. É a teoria cos pus, peraí, corpuscular, tá certo? É a teoria corpuscular. A caneta tá horrível, tá certo? Então a teoria
Então está dizendo as duas questões que esse raio luminoso passa um pelo outro aqui, ó, sem se atrapalhar, tá? E diz também que ocorre o que? Um transporte de matéria, tá? Então, se ocorre um transporte de matéria, qual é a teoria que ocorre? A teoria corpuscular, tá certo? Então agora vamos ver o que a questão quer, já que foi explicado, né? O texto contesta que concepção, ó, o texto aqui, ó, contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então vamos ver a primeira. Atendimento de que a luz precisa de um meio de se propagação difundido pelas defensores da existência do éter, que a luz precisa de um meio de propagação. Essa teoria do éter, ele veio mais ou menos em 1990. Então essa teoria aí foi até questionada, né? Foi questionada, né? Que a luz não é necessário de um meio para se propagar. Então não poderia ser alternativa A. Tá? Vamos ver agora. Então a alternativa A está fora, não poderia ser. Então, ó, no Enem a gente já vai marcando que não, uma teoria que não poderia ser, ok? Vamos para a próxima questão, tá? Próxima questão diz o seguinte, ó, o modelo ondulatório para a luz, a qual consiste a possibilidade de interferência entre o feixe luminoso. Ele está dizendo aqui na questão em cima que não há interferência. Então tá errado, está dizendo que não há. O anunciado está dizendo que não há interferência. Então automaticamente essa questão aqui está errada, né? Então não pode ser, tá certo? Então não há interferência. Vamos ver outra. O modelo corpuscular definido por Newton, que descreve a luz como feixe e partícula, tá certo? Partícula por quê? Porque carrega matéria. Então a teoria corpuscular carrega matéria, né? Partícula carrega matéria. Newton tinha essa ideia com que a luz ela se comportava como partícula, beleza? Então a alternativa certa é a letra C, ok? Pronto, vamos lá. A crença na velocidade infinita da luz defendido pelos primeiros filósofos gregos. Não tem nada a ver, né? Que ele está dizendo, o que ele está partindo que não está errado, mas a alternativa não está perguntando isso. Está perguntando a luz que ela não se propaga, ela sai se propagando aqui e vão passando um pelo outro sem se atrapalhar, tá certo? E carrega matéria. E a gente já falou que é a parte corpuscular. Então, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produto dos olhos. Isso aqui tá totalmente errado. Por quê? O que é que ele está dizendo aqui? Que aqui está seu olho. Aqui está seu olho. Certo? Aqui está seu olho. E a luz sai do seu olho e vê uma pessoa aqui. Não, é o contrário, né? A luz que vai até o olho. Então isso aqui e essa também está errada, né? Então a resposta certa, a letra C de coração. Ok? Obrigado, até mais.